Nesse vídeo eu quero abordar a questão dos subsídios masculinos. Aí eu não estou dizendo subsídio masculino a nível estatal, né? De basicamente o dinheiro que é cobrado de todo mundo em impostos e que majoritariamente isso vai em benefícios para as mulheres. Eu quero pegar mais a parte assim de relacionamentos românticos mesmo. Para quem acompanha o canal, eu acho que a melhor definição que eu passei disso foi quando eu fiz aquela entrevista no Todo Dia Podcast, no qual eu disse o seguinte, que conforme o relacionamento vai passando, vai se tornando um relacionamento de longo prazo, mesmo que o relacionamento ele tenha começado como um relacionamento igualitário, que o homem tem a casa dele, a mulher tem a casa dela e cada um tem o seu emprego, cada um paga as suas contas, a questão é que conforme o tempo for passando, a mulher ela vai mudar os termos do relacionamento. Não importa se ela vai te consultar ou não te consultar, geralmente ela não te consulta, ela começa a exigir mais de ti no decorrer do relacionamento, porque a expectativa dela é que tu dê uma vida mais fácil para ela, tu dê mais segurança e tu dê mais conforto para ela. Não importa se vocês nem estão casados ou nem têm filhos, ela vai começar a fazer essas exigências, seja diretamente ou indiretamente. Basicamente ela está alterando os termos do relacionamento sem te consultar. É isso que eu chamo de o subsídio masculino. Até o Rolo Tomassi, os caras dos Red Pill, eles falam que para a mulher, o homem ele tem que ficar provando constantemente que ele merece ter ela na vida dele, compreende? Tem que ficar provando constantemente que ela fez a escolha certa em estar com ele. Enfim. E também, isso daí, o assunto desse vídeo vai bater um pouco também, porque teve aquela entrevista do Todo Dia Podcast com a suposta unicórnio, no qual o cara que já é ou Red Pill ou MGTOW, ele analisa ali a entrevista e vê claramente que o amor que ela tem pelo companheiro dela é um amor utilitarista. Ela tá com ele porque ele torna a vida dela mais fácil, ele dá segurança para ela e tudo mais. E com isso ela vai direcionando essa segurança, esse conforto, essa proteção e provisão que ele dá para ela para algumas outras coisas. E é essa questão que eu quero abordar nesse vídeo. Porque, veja bem, o subsídio masculino ele não tem que ser necessariamente um subsídio total. Ele pode ser parcial. Quantos casos a gente conhece aí na vida pessoal de homens e mulheres que eles estão morando juntos, certo? São um casal. Conforme eu já falei, podem nem estar casados ou ter filhos. E tu vê que o homem paga a maior parte das contas da casa. Ou às vezes o casal tem um carro, mas toda a responsabilidade de custeio e manutenção do automóvel é do homem, compreende? Então é isso que eu chamo de subsídio parcial. A mulher ela está gozando dos benefícios do que o homem traz, tendo que contribuir menos. E não necessariamente tem que ser um subsídio total. O homem está sustentando a mulher e a mulher ser uma dona de casa. Então até ali na entrevista do Todo Dia Podcast isso estava bem descrito. E agora eu não vou me lembrar da postagem, acho que era uma postagem do Reddit, que ela é bem famosa, já antiga, que basicamente era o seguinte. Era uma guria que devia ter no máximo uns 25 anos, algo entre 20 e 25 anos, contando a história dela no Reddit. Que basicamente era uma guria de família pobre, bem jovem, e daí ela começou a se relacionar com um homem que devia ser uns 10 ou 15 anos mais velho do que ela, basicamente pegou pra criar, né? E daí o cara era caminhoneiro, trabalhador braçal, trabalhador de colarinho azul, certo? E ele não só ele pegou a mulher e trouxe para casa dele e ficou sustentando ela, como ele custeou a faculdade dela. Ela fez graduação em Direito. E daí ela estava naquele momento agora, depois de alguns anos, né, depois do cara ter pego para criar, sustentado, pago até a formação, os estudos dela. Basicamente o que eu disse, esse daí deu subsídio total, certo? Ele não só ele deu segurança e proteção, tornou a vida da mulher mais fácil, como ele ainda investiu nela para dar a formação para ela, como se isso fosse dar um retorno para ele. Isso é típico comportamento de cara blue pill, às vezes até purple pill, é comportamento de cara igualitário, que acha que a mulher e o homem vai operar igual. Mas enfim, nessa postagem, ela no final estava falando o seguinte, que agora que ela estava se formando e começando a trabalhar ali na área de direito, ele não era mais bom o suficiente para ela e ela sentia que ela merecia alguém melhor.
Então veja bem, até mesmo ali na parte da entrevista lá da Unicórnio do Todo Dia Podcast, ela até falou que o cara ele deu um conforto, uma vida mais confortável para ela, e ela pôde investir em estágio, fazer a graduação dela e tudo mais. E aí que tá o detalhe, o cara que não é Red Pill, ele não entende isso, que ele vai fazer aquele papel do subsídio, seja parcial ou total, vai fazer aquele papel de protetor e provedor, e ele vai investir na mulher achando que isso vai facilitar a vida dele, achando que vai dar um retorno para ele. Só que o cara que é Red Pill, ele já compreende que tu não pode fazer isso, porque tu tá empoderando a tua mulher, tá elevando ela. Se tu elevar ela para o mesmo nível que você, ou pior, que nem o caso desse caminhoneiro, elevar ela para um nível acima de você, cara, já começa a fazer tic-tac ali a bomba relógio do relacionamento. Ela vai dar um pé na bunda, ela vai divorciar, ela vai trair, alguma coisa nesse sentido vai acontecer. Mas então, qual seria a solução, assim? Qual seria a análise a fazer a respeito disso? Bem, já está mais que claro que relacionamento igualitário é meio que um fracasso, certo? É um relacionamento no qual tanto o homem quanto a mulher eles estão frustrados ou insatisfeitos. E nos melhores dos casos, quando tu tem um relacionamento igualitário entre homem e mulher, a mulher ela não se sente segura o suficiente para se tornar mãe. E daí é geralmente casalzinho lacrador e tal, igualitário, casalzinho direitos iguais, são aqueles casais em que até estão casados, estão morando junto há anos, só que o casal não teve filho e não tem plano de ter filho. Ou no máximo teve um filho, compreende? Então até mesmo para nível social não é algo viável, não é uma solução. Vamos até falar assim, né? Casais igualitários não se reproduzem, ponto. Mas então qual seria a solução? Quer dizer, tu vai compreender que realmente se tu vai manter um relacionamento de longo prazo com uma mulher, tu tem que não só estar acima dela desde o começo do relacionamento, como tu tem que se manter acima dela. Né? Inevitavelmente, tu vai acabar oferecendo e investindo no relacionamento muito mais do que tu recebe de volta. Sabe? O investimento é muito maior do que o retorno, certo? Mas então como é que tu vai definir quando que tu pode e quando que tu não pode dar um subsídio para tua mulher? Digamos assim, tornar a vida dela mais fácil e mais confortável. É muito simples. Se tu vai dar um subsídio, assim mesmo que parcial, para tua mulher ali no relacionamento, tornar a vida dela mais fácil e mais confortável, e ela vai usar esse tempo livre, essa folga que tu tá dando para ela, para investir na carreira dela, no empoderamento dela, tá errado? É muito simples. Se tu vai fazer um investimento nela, fazer um subsídio nela para tornar a vida dela mais fácil, ela em contrapartida tem que te oferecer de volta uma folga na tua vida, tornar a tua vida mais confortável. O que poderia ser isso, mais ou menos? Poderia ser o seguinte: imagina que, ok, tu tá num relacionamento, tu como homem tu tá pagando 60%, 70% das contas da casa, e a mulher tá pagando ali 40%, 30%. Digamos que tu trabalhe 40, 50, às vezes 60 horas por semana, ela trabalha em torno de 30, no máximo 40 horas por semana, sabe? Nunca passa de 40 horas por semana. Veja bem, se ela está contribuindo menos com as contas da casa, certo? E a jornada de trabalho dela é mais curta que a tua, é lógico, é óbvio que a maior parte dos afazeres domésticos tem que ser feito por ela. Não necessariamente todos, mas a maior parte, sim, compreende? O homem está dando um subsídio, está dando uma folga para a mulher, e a mulher de volta ela tem que retornar isso para o homem. Resumindo, o que acontece? O homem vai dar o subsídio para a mulher, ela tem que usar esse subsídio para trazer algum benefício de volta para o homem. Não simplesmente usar esse subsídio para se empoderar, chegar no mesmo nível que o homem e começar a falar de dupla jornada e outras palhaçadas, ou pior, se empoderar e chegar num nível acima do homem e daí já começar a olhar para o gramado do vizinho. Já começar a achar que o homem não vale mais a pena o que eu tô, ele não é mais bom o suficiente para mim, agora eu acho que eu mereço uma coisa melhor. É basicamente isso. Mas eu achei mais interessante como uma análise externa, porque quem está aqui no canal dificilmente tem algum interesse em coabitação, ou muito menos casamento. Mas é mais uma questão para ficar ligado, até mesmo para o pessoal que ainda namora, porque essa questão do subsídio parcial existe até mesmo em namoro, certo?
O cara pode começar um relacionamento ali de igual para igual, cada um pagar a sua conta, e quando chega ali por volta, né, entre os 12 meses e 24 meses de namoro, que é aquela fase em que a lua de mel termina, né, a paixão termina, as máscaras começam a cair, aí a mulher vai começar a fazer exigência, vai começar a exigir ali o subsídio parcial, vai começar a achar que já que tu tá a tempo com ela, tu tem que provar para ela que tu é bom o suficiente para ela, que ela pode continuar contigo, e vai começar a exigir que tu dê uma vida mais fácil, dê algum benefício para ela, ou talvez até te convide ela para morar junto. E daí nessas horas a gente já sabe bem o que é para fazer, né? Simplesmente apertar o botão digitar e cair fora.